Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O futebol brasileiro chega na reta final da temporada, definições acontecendo e projeções para o próximo ano também. Para falar dos assuntos da atualidade e também do seu momento atual, temos aqui o técnico Paulo Turra. Boa tarde, Paulo. É um grande prazer receber você novamente aqui no programa de carrinho. O Paulo Turra esteve em 2021 no De Carrinho. Estaremos aí no nosso Instagram, nos stories durante o dia de hoje, relembrando esse bate-papo. E, Paulo, para início de conversa, vamos falar um pouco de ti. Da nossa última entrevista no ano de 2021, onde falamos bastante da sua história de vida e carreira como atleta, muita coisa aconteceu. Trabalhos com o Filipão e retomada da carreira solo. Antes de lembrarmos alguns destes períodos, conta como está o teu momento profissional, o que você tem feito e já há algum planejamento para 2025? Prazer enorme voltar a falar com vocês. E sobre a sua questão, eu estou bem, viu, Cassiano? Eu estou bem, eu estou num período sabático, onde que eu, ao lado da minha comissão técnica, estamos trabalhando bastante fora de campo para ajustar todos os detalhes aí, para que 2025 a gente possa voltar ao trabalho efetivamente e dar continuidade ao nosso processo aí, né? A gente sabe que hoje o futebol tá muito complexo, exige muito da sua comissão técnica, então nós, nesse tempo que nós estamos parados, apareceram algumas propostas, mas por opção nossa, nós optamos por ficarmos estudando, trabalhando fora das quatro linhas, para que, como eu falei já, quando a gente tiver a oportunidade de retornar, nós estejamos 100% alinhados. Estamos no mercado, estamos recebendo algumas propostas aí, analisando alguns clubes que entraram em contato com a gente, mas eu acredito que até meados aí da próxima semana possa ser concretizado alguma negociação aí, mas está tudo bem, graças a Deus. Olha só que informação importante Paulo Turra dá para a gente. Até o meio da semana que vem já pode ter alguma novidade em relação ao seu futuro profissional. Estaremos atentos, portanto. E vamos falar agora um pouquinho dos trabalhos que você vivenciou nos últimos anos. Ao lado de Luiz Felipe Scolari, Turra, você fez um trabalho maravilhoso no Atlético do Paraná em 2022, sendo vice da Libertadores. No ano seguinte, Filipão passa o bastão de comandante para você. O início é bom, até que o Filipão deixa o clube e, sem maiores explicações, você também sai do cargo. Fala um pouco da importância do Filipão na sua trajetória e o quanto você acha que a saída dele para o Atlético Mineiro na época indiretamente atrapalhou a sua continuidade. Sim, essa questão do Atlético Paranaense aí é claro que a saída do professor Felipe interferiu 100% na minha saída também. Pelo que foi me falado no momento do meu desligamento do clube, é que eu, como fazia parte do projeto Luiz Felipe Scolari, Felipão, né, foi ele que me indicou em 2022 para ser o treinador do Atlético, e o presidente prontamente aceitou. Então, a partir daí, eu fazia parte, e não só, né, do projeto Felipão. Mas saímos pela porta da frente, com foram 13 meses de muito sucesso, onde nós chegamos na final da Libertadores, fomos vice-campeões da Libertadores, e fomos sexto colocados no Campeonato Brasileiro, onde que garantimos o Atlético Paranaense na Libertadores, vaga direta em 2023, para 2023. E em 2023, eu como treinador principal e o professor Felipe como
como diretor, enquanto nós estivemos lá, novamente foi muito sucesso, fomos campeões paranaenses invictos. Quando saímos, deixamos o Atlético Paranaense classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Libertadores e em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Então, pronto, e o Atlético foi muito importante e foi o meu recomeço como treinador principal, né? Porque eu, ao aceitar o convite do professor Felipe para integrar a comissão técnica dele em 2017, até então, de 2008 até 2016, eu fui treinador principal de várias equipes pelo interior do Brasil. Aí. A partir desse momento, em 2023, eu retornei como treinador e pronto, e com muito mais experiência. O professor Felipe é um dos grandes nomes do futebol mundial da história, não só recentemente, mas da história. Me sinto muito honrado e orgulhoso de ter feito parte da comissão técnica dele, uma comissão técnica altamente experiente, com muita qualidade e vitoriosa, acima de tudo. Então, assim, foi um aprendizado enorme que eu tive. Com certeza agreguei bastante conhecimento, trabalho e disciplina também para a comissão técnica dele, mas com certeza eu adquiri uma experiência e conhecimentos enormes num momento onde que foram 6 anos onde que nós conquistamos alguns títulos importantíssimos, como o decacampeonato pelo Palmeiras, como o vice-campeonato da Libertadores pelo Atlético Paranaense e lá na China nós somos campeões da China, fomos campeões da Supercopa. Então eu sou um cara eternamente grato ao professor Felipe e a toda a sua comissão. Com certeza. E Paulo, após o Atlético, você tem experiências no Santos, em um ano terrível da história do Peixe, e no Vitória de Guimarães, em Portugal. Que balanço você consegue fazer destas passagens? E você comentou que está analisando ofertas e possibilidades. Quais são os critérios que a sua comissão técnica adota neste momento, quando vai analisar uma oferta? Sobre as minhas 2 passagens sobre Santos e sobre Vitória, lógico que foram pouco tempo, mas foi de extrema importância e uma experiência muito boa. Lógico que os resultados não aconteceram, principalmente no Santos, mas como eu sempre falo, não fui só eu. No tempo, nessa gestão aí do presidente Rueda, passaram mais 11 treinadores nessa gestão aí de 3 anos. Então, assim, 4 treinadores por ano, né? Então, assim, não foi só eu. E eu fiz, no universo de 38 jogos do Campeonato Brasileiro, eu fiz 6 jogos, entendeu? Então, mas eu tenho certeza absoluta que da minha chegada até a minha saída, que foram apenas 39 dias, eu deixei o clube, não só o time, o ambiente, o clube, deixei muito mais organizado do que quando eu encontrei. Se dá para dizer mais organizado, né? Eu deixei um pouco de organização em relação ao que eu encontrei, porque organização lá não tinha, né? Então, mas é o Santos do Pelé, e eu não me arrependo. Muitos amigos meus me falaram: tu vai pegar o Santos vai cair, tá maluco, tu vai jogar tua carreira, vai colocar tua carreira em risco, mas eu não posso negar um convite do Santos, né? Santos do Pelé, do maior jogador da história do futebol mundial, né? Então, assim, não me arrependo de nada, fiz o meu trabalho e o tempo vai dizer, como sempre acontece comigo, o tempo vai dizer que eu estava certo. E em Portugal foram 42 dias, mas aí foi a questão da minha licença CBF, a licença Conmebol, não foi aceita lá, e aí teve alguns entraves com a Associação de Treinadores de Portugal também, que lá eles são muito unidos, diferentemente aqui do Brasil, lá eles são muito unidos e fortes, e aí teve alguns problemas e pronto, e aí por comum acordo nós acabamos acertando a minha rescisão e eu acabei retornando para o Brasil. Mas foram 2 experiências muito importantes. É isso aí, o Santos ele não tinha como ter um resultado diferente ao que teve. Muita desorganização, muitos técnicos, como você falou, e 6 partidas apenas você dirigiu a equipe, 39 dias,
É uma pena que você tenha passado por um clube tão histórico em um momento como esse, mas o futuro é logo ali e com certeza mais à frente pode existir uma nova oportunidade. E por falar em dificuldade, a gente vem acompanhando aqui no Rio Grande do Sul o maior desgaste já existente da relação histórica entre Grêmio e Renato Portaluppi. Afora as dificuldades impostas pela enchente, como você observa o ano do tricolor? O que não funcionou na sua opinião? Em 2021, você fez parte de um momento difícil do Grêmio também, estando na comissão do Filipão. O que leva um grupo de boa qualidade, seja de jogadores ou comissão, a não conseguir produzir em campo? A questão do Grêmio, Cassiano, teve várias situações durante o ano que interferiu diretamente para que hoje o Grêmio está num momento difícil aí na fase final do campeonato, lutando para não cair. Eu acredito sinceramente que o Grêmio não vai cair, até porque é um cenário totalmente diferente do que quando nós fomos em 2021, que nós trabalhamos no Grêmio, era um ambiente totalmente diferente. Muita gente fala que, mas como que a enchente só prejudicou o Grêmio e não o Inter? Vale ressaltar aqui que o Inter retornou bem antes ao seu estádio, ao seu ambiente de trabalho do que o Grêmio. Mas isso não é desculpa, isso é apenas um fato, né? Eu acredito que o Grêmio ganhou o campeonato estadual, o Grêmio, né, estava na Libertadores, o Grêmio estava na Copa do Brasil. É um desgaste físico e mental bastante alto, deve se levar em conta também. Porém, nada justifica a campanha que o Grêmio vem fazendo. O que eu acho e o que eu acredito é que existe... o Renato no Grêmio está há bastante tempo como treinador e é um treinador super vitorioso, quem sabe um dos treinadores ao lado do professor Felipe, e não me lembro, porque eu não sou desses tempos mais antigos, mas não me lembro se tem algum outro treinador que tenha tido mais vitórias, a não ser o Valdir Espinosa, né, que foi campeão da Libertadores também do mundo, mais vitórias que esses dois profissionais. Então, assim, o Renato é um cara que defende o Grêmio, é um cara que dá a cara pro Grêmio, é um cara que sempre está na linha de frente, seja o Grêmio estando bem, ou seja o Grêmio não estando bem. O Renato está sempre lá, defendendo o seu clube. Eu gostaria de ter um profissional com a qualidade do Renato, com o peso do Renato, também para me defender, entendeu? Então acho que pode criticar, pode falar mal, mas eu acho que também não dá para esquecer tudo o que o Renato fez, não só como jogador, que aí não precisa nem entrar em detalhes, mas principalmente como treinador, desde que ele voltou para o Grêmio para assumir o clube em 2016, acredito eu, né? 17, 16, que ele voltou. Então, assim, é um cara super vitorioso, que tem uma identidade enorme com o Grêmio, um DNA do Grêmio, está passando por um mau momento, e eu acredito que nessa reta final aí, o que os torcedores do Grêmio têm que fazer é apoiar o Grêmio. Automaticamente vão estar apoiando o Renato e os jogadores do Grêmio, porque o Grêmio tem jogos pela frente ainda, não está matematicamente livre do rebaixamento, mas eu acredito, tenho convicção que o Grêmio não vai ser rebaixado. Porém, não adianta colocar ambiente de guerra, ambiente de loucura, porque isso não favorece nada nesse momento, e principalmente se tratando do Renato, que eu acho que é uma bandeira do Grêmio e tem que ser respeitada. Concordo inteiramente, Paulo. Estamos aqui conversando com Paulo Turra, técnico de futebol, grande Paulo Turra. E Turra, falando agora de assuntos nacionais,
Hoje é dia de final da Libertadores. Quem você acha que leva a taça? Eu acredito assim, é muito bom para o futebol brasileiro ser mais uma vez finalista da Libertadores, agora com 2 clubes, né? Tá se tornando rotina já, 2 clubes brasileiros estarem decidindo o título da Libertadores, que é o campeonato continental de maior importância. A Libertadores evoluiu muito nos últimos anos em termos de competição, virou ainda mais atraente do que já era, e para nós brasileiros é muito gratificante a gente ver 2 equipes brasileiras decidindo esse campeonato. Existem outros fatores que não vêm ao caso, que eu acredito que nesses 2 times brasileiros, eu acredito que nunca na história, seja a decisão entre 2 clubes brasileiros ou apenas com um clube, nunca teve tantos jogadores estrangeiros nesses clubes brasileiros. Então, assim, vale também uma reflexão por que estão vindo tantos jogadores estrangeiros para disputar o Campeonato Brasileiro, sendo que o Brasil é o país do futebol, sendo que o Brasil é um país continental. Será que as categorias de base não estão produzindo mais jogadores com o DNA do futebol brasileiro? Por que a gente vai buscar tantos jogadores de fora? E mais, eu não sou contra essa vinda de profissionais de fora do país. Longe disso, até porque eu, como jogador e como treinador, eu também fui para fora do país e trabalhei e conquistei e fui muito respeitado. Porém, o que eu acho que no Brasil, muitos desses jogadores que estão chegando, e não só, também treinadores, não têm qualidade para estar no futebol brasileiro, pelo menos momentaneamente. É uma ideia minha. Mas, se tratando especificamente de Libertadores, hoje a Libertadores tem 2 clubes brasileiros. Não vou torcer pelo Brasil, não vou torcer para esse, vou torcer para aquilo, não tenho nenhuma preferência. Espero que a gente continue pelos méritos do futebol brasileiro, que a gente continue com essas belíssimas campanhas aí. Muito bem. E no Brasileirão, Paulo, tivemos na última terça-feira, sei que você esteve lá, uma recuperação do Botafogo, vencendo o Palmeiras em São Paulo e retomando a liderança do campeonato. Na sua opinião, ele está mais perto da taça? E ainda é possível? Você acredita que ainda o Inter possa ter chances? Cassiano, eu estive nesse jogo presencial, estávamos eu e minha esposa no estádio para assistir o jogo, e foi um jogo muito bom, um jogo bem interessante, com 2 equipes de ponta do futebol brasileiro. O Palmeiras, na minha opinião, aí na última década é o maior clube com mais sucesso no futebol brasileiro, e o Botafogo é esse emergente, entre aspas, aí, né, que após virar SAF aí, está tendo um investimento bastante forte, não só dentro de campo, na compra, adquirir jogadores, mas também em termos estrutural, e foi um belíssimo jogo. Palmeiras, diferentemente de outros campeonatos e de outros anos, está tomando muito gol de bola parada, muito gol de bola aérea, que não era o normal para o Palmeiras, mas infelizmente nessa temporada está acontecendo bastante. O primeiro gol do Botafogo, na minha opinião, não foi escanteio. A expulsão do Marcos Rocha também acho que foi injusta. Porém, isso faz parte do futebol, como eu falo, a banca paga, a banca recebe, e ao final o Botafogo venceu, agora está com o caminho livre para conquistar o título, só depende dele, e vamos ver até o final, né? A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe que não se entrega fácil, a prova disso foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, e não só, mas o Botafogo, com essa vitória direta em cima do Palmeiras, principalmente mentalmente, teve 2 vitórias, né? Dá para se dizer assim. Então, vamos ver. O importante é que
na minha opinião, assim, são duas equipes que merecem estar na ponta de cima do Campeonato Brasileiro e pronto, que ganhe ao final, que ganhe a que tiver nessa reta final o melhor desempenho. O futebol brasileiro está passando por uma reformulação, vale a pena ressaltar isso, né? O Dorival Júnior, desde a sua chegada no comando técnico da seleção brasileira, está promovendo uma renovação da seleção brasileira. Prova disso, olha, os jovens jogadores que estão sendo convocados. Então, assim, isso aí ninguém fala, mas nós que estamos no meio futebol, nós temos que falar. E eu apoio 100% essa iniciativa, e são jovens jogadores que têm muito potencial. A Copa do Mundo é só em 2026, e eu acredito que esses jogadores que ele está levando, tipo Wanderson, ex-lateral do Grêmio, Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Abner, jogadores, o Bento, goleiro que foi nosso goleiro no Atlético Paranaense, entre tantos outros jovens que ele está convocando, Rafinha. Eu acho que são jogadores jovens de muito talento, que na sua maioria têm o DNA do futebol brasileiro, e daqui a 2 anos e meio eles estarão no ponto, eles estão no pico. Então, assim, lógico que agora parece ser estranho o Brasil estar em quinto nas eliminatórias, mas eu, como treinador e como, né, amante do futebol brasileiro, com o seu DNA, eu estou muito feliz e contente assim, por ver novamente jogadores com o DNA do futebol brasileiro, e jovens que têm uma margem de progressão enorme pela frente. E o Dorival é o cara certo nesse momento aí. O Dorival, juntamente com o Rodrigo Caetano e com o Cícero, que são os 2 diretores que dão suporte para que a nossa seleção aí possa, passo a passo, chegar na Copa do Mundo pronta para nós conquistarmos o hexacampeonato do mundo. Vale ressaltar que isso desde que eu me lembro como apreciador do futebol brasileiro. Sempre quando o Brasil fez boas eliminatórias, o Brasil nas Copas do Mundo nunca foi bem. Então agora está acontecendo a mesma coisa. O Brasil, ou ao contrário, o Brasil, como já aconteceu em 94 e em 2002, as eliminatórias não foram boas, mas a Copa do Mundo, o Brasil conquistou o título. Então, tenho essa esperança aí que estejamos no mesmo caminho. Deus te ouça, Paulo Turra. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Sucesso em 2025. Estaremos te acompanhando. Ótimo final de ano e até uma próxima. Cassiano, eu que agradeço aí o teu convite mais uma vez. Um grande abraço para ti aí, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu programa. Obrigado pelas belíssimas e inteligentes perguntas que tu me fez. E deixo aí um Feliz Natal e um bom ano novo aí para todos os ouvintes da Rádio Taquara, do programa De Carrinho, da Rádio Taquara aí de Taquara do Rio Grande do Sul, em especial a ti e a toda a tua família, tá? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Muito obrigado, grande Paulo Turra, bate-papo muito legal que você conferiu no programa De Carrinho desta semana.